Oi, 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 boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje é mais um dia, mas não é um dia tão comum assim. Não é um dia qualquer para mim. É um dia que por muito, muito tempo foi esperado. Dia esse em que se desbloquearia um grande enigma da minha vida. Isso mesmo. Por muito tempo, eu quis e eu tinha o desejo que muitas mulheres têm, mas que hoje, no atual momento, no tempo em que vivemos, em meio ao caos, a todo esse burburinho de informações, informações às vezes até desnecessárias, muitas mulheres deixaram de lado esse desejo. Por um momento que prazeroso, momentâneo, por um momento de sucessos profissionais, por momentos em que talvez mais na frente não signifique mais tanto assim. Hoje se desvendaria o enigma da minha vida. Há exatamente 12 anos atrás, eu, Aline de Lima e Silva, aos 27 anos, consegui dar à luz ao meu primeiro filho. Isso mesmo. Depois de tantas idas e vindas, de tantos altos e baixos, tanto sofrimento, tanta dor, hoje falo com alívio e com a gratidão que vocês não têm noção. Hoje, dia 30 de abril, se concretizaria o sonho, o desejo, a esperança de um dia ser mãe. Pois foi hoje, no dia de hoje, há 12 anos atrás, que nascia a mãe que por muitos foi julgada de forma que até se impressiona quando se vê uma mãe como eu. Não é para me gabar não, mas graças a Deus sou uma boa mãe. Mas todos diziam que eu era muito estressada e de fato era. Todos diziam que eu era doidinha. De fato, era. Mas naquele dia, no dia de hoje, nascia uma nova pessoa. Porque não se está pronta, digamos assim, para ser mãe. Você nasce no momento em que o seu filho nasce. Uma mãe, ela nasce quando o seu bebê chora. Que ele nasce, dá o soco da vitória. Assim foi comigo. No dia 30 do 4 de 2012, nascia André, meu pequeno guerreiro. Ele que foi anunciado pelos céus. Isso mesmo. Daniel esteve na cova dos leões, mas André foi anunciado pelos céus. Meses antes, meu marido sonhara com um anjo enorme, maior que a casa. Aquela luz resplandecente sobre a porta da casa, que tomava todo o meu quarto. Assim ele retratou para mim. E aquela luz imensa que não se conseguia ver, não se conseguia enxergar. Mas em todo esse resplendor, uma criança que chorava. Meu marido vai e pergunta para esse anjo: quem é você? Ele disse: eu sou um anjo. E como você se chama? Por que essa criança chora se tu é um anjo? Como você se chama? E o anjo fala: André. E daí veio o nome do meu filho André. André se chama André porque existe um motivo, né? Deus, ele anunciou a chegada dele.
Antes eu já tinha sofrido tanto pela espera. Meu Deus, que espera, que espera. E tem um hino que fala muito. Tem um hino de Fernanda Brum que diz assim: dá-me filho. E ao som desse hino dela, que assim é um hino da minha vida, eu escutava: dá-me filho, dá-me filho. E eu ficava: Senhor, por que que eu não consigo, né? Tantas mães, às vezes até desnaturada, me perdoem as mães desnaturadas, mas são mães e eu não consigo. O que é que tem de errado comigo? Mas eu queria ser mãe. E Deus, ele, naquele momento, ele falou assim, ele usou a cantora e disse assim, eu tava ouvindo, ela falava assim, ao som dessa: dar-me filho, dar-me filho, dar-me filho, se não morro. Ela falava: coloque a mão sobre a tua enfermidade. Eu estava em casa, deitada numa rede, assistindo, escutando esse som. Coloque a mão sobre a tua enfermidade. Eu coloquei a mão sobre a minha barriga, sobre o meu ventre. Naquele momento eu senti que tudo era diferente. Mas ao descobrir a gravidez de André, né, que eu tava grávida de André, mesmo meu marido tendo esse sonho, Deus faz um milagre na nossa vida e a gente às vezes demora para acreditar que aquilo é um milagre. E quando meu marido contou toda essa história, me levou para o laboratório para fazer o teste. Eu não queria abrir por medo do resultado. Não, vai dar negativo, oxe. Mas ele com aquela convicção: não, você tá, eu sei, eu sinto, eu tenho certeza. E quando abri aquele exame que vi lá positivo, eu não queria acreditar. E o pior, eu não queria nem falar. Mas foi mês após meses, meses após meses. E quando foi no dia 29 de abril, eu vivia nessa inconstância, eu vivia realmente na maternidade, mas dia 29 de abril, eu com dores e tava legal não. Aí meu marido me levou pra maternidade. Chegando lá na maternidade, eles constataram que realmente não tava muito bem, né? Os batimentos do meu André não estavam muito legal, enfim. Aí a médica disse: quando é sua próxima consulta de pré-natal? E por incrível que pareça, era no dia seguinte. Eu disse: é amanhã. Pois você vai vir amanhã para consulta e caso não esteja, caso continue como está, ela me medicou. Caso continue como está, a gente vai interromper a gravidez. E foi com essa resposta que eu voltei para casa. Mas eu não fui para casa, eu fui para casa da minha mãe. Passei lá, eu lembro como hoje, todo domingo, aquela cena, minha mãe sentada na mesa, catando feijão verde, como é de costume. Eu disse: mãe, eu falei numa tranquilidade, eu disse: mãe, tô vindo da maternidade. E assim, tem pessoas que falam: nossa, você fala que tá com algum problema sorrindo. É porque chorar não vai resolver, eu tenho um Deus que já resolve por mim. Então assim, aí eu disse: mãe, a médica disse que se tiver do jeito que tá, amanhã vai interromper a gravidez. Mas olha, minha mãe entendeu tudo errado. Ela entendia interromper por tirar o bebê tava morto, enfim, etc e tal. Minha mãe correu para a igreja e naquele dia ela entregou a vida dela para Jesus. E a vinda de André foi assim. Minha mãe entregou a vida dela a Jesus porque ela pensava que... Entende? Então eu digo que André é meu milagre, ele é meu presente, ele é a anunciação de que eu seria mãe. E ela foi para a igreja e aceitou Jesus. E quando eu fui para casa, tudo normal. Dia seguinte, de jejum, porque foi o que a médica disse: venha para consulta de jejum. Ok. Dia seguinte, de jejum, como a médica tinha dito, voltei para a maternidade. Aqui em Natal tem uma maternidade chamada Januário Cico, uma maternidade de referência, uma maternidade escola muito boa, e que eu fui acolhida lá com muito carinho. Então assim, voltei. Quando cheguei lá, doutora Giselda, acho que é Giselda, meu Deus, eu acho que é isso, um amor. Ela era professora na época de lá, né, e de um amor assim, pelo que fazia, que só sentindo pra saber.
vamos monitorar o bebê. Bom, me colocou lá para monitorar o bebê. E quando ela colocou lá para monitorar, os batimentos de André já estavam tão fraquinhos. E ela disse: seu bebê não está mais se alimentando, os batimentos dele estão fraquinhos, nós vamos ter que te internar para fazer a cesárea. Porque eu não podia ter normal. Da gravidez de André, eu descobri que eu tinha lúpus. E SAF é uma doença, síndrome do anticorpo antifosfolipídio. Só pesquisar, porque senão vai prolongar muito aqui o assunto, só pesquisar o que é síndrome do anticorpo fosfolipídio, que vocês vão saber o que é. O lúpus da mesma coisa. Pesquisa que vocês vão saber bem direitinho o que é. Então, da gravidez de André foi que eu descobri tudo isso. Então, o porquê de tudo, o porquê que ele é meu milagre vem daí, porque meus filhos são os meus milagres, porque eu não podia ser mãe e Deus me presenteou em dupla dose, sabe? Assim, então, no dia 12 de abril de 2012, nascia André, às 11h27 da manhã. Nascia André. E hoje ele tá aí, 12 anos, forte, com suas limitações, com muito ponto de interrogação. E que às vezes as pessoas não entendem e falam coisas que não devem. Lembro-me um dia que escutei algo que jamais gostaria de ter ouvido. E eu não respondi nenhum ai para a pessoa em questão. Pessoa essa do meu convívio, pessoa essa da minha infância, pessoa essa da minha família. Mas eu nunca pensei que aquela frase fosse ecoar tanto ao longo de toda a minha vida. Hoje, meu Daniel tem 10, que é o meu mais novo, e o meu André tem 12. Isso mesmo, gente, eu tenho 2 filhos. Deus me presenteou 2 vezes. Quando eu digo que eles são meus milagres, ninguém entende. Mas se você pesquisar o que é lúpus e o que é SAF, vocês entenderão por que eles são meus milagres. E eu sempre quis ser mãe, e Deus ele me honrou com isso. Mas a honra não é minha, a honra e a glória é dele, é toda dele, porque se meus filhos existem é para louvar e engrandecer o nome do Senhor, porque se não fosse Deus eles não estariam aqui, eu não estaria aqui. Então assim, voltando um pouquinho, se um dia eu escutei uma frase, eu nunca pensei que fosse falar novamente isso, mas hoje eu vejo que é necessário, porque tudo tem um porquê. Meus filhos, eles têm dificuldades, sim, mas essas dificuldades não fazem deles menor do que nada, nem do que ninguém, muito pelo contrário. Porque eles são super especiais, não só para mim, mas para todos que estão ao redor dele, que conhecem eles, que sabem as capacidades deles, os talentos deles, enfim. Eu sou suspeita porque sou mãe, mas um dia eu escutei essa frase. André, ele é bem chorão, ele realmente chora além do que deveria, ele tem um comportamento mais retraído, ele não tem assuntos de crianças de 12 anos, ele é mais inocente do que o que se espera da maioria das crianças de 12 anos. Ele é uma criança diferenciada, mas ele é o meu André. Eu não admito mais que ninguém diga nada. Quando ele era bem pequeno, ele ainda era mais chorão do que o que é hoje. Hoje melhorou bastante, graças a Deus, porque as pessoas crescem e ele tem um lar de amor. Acho que Deus me deu esse privilégio porque ele já sabia que eu seria uma mãe amorosa. Não é porque eu estou falando, é porque você perguntar a qualquer pessoa que me conheça sabe do que eu estou falando, enfim. Mas um dia, infelizmente, eu escutei essa frase. Aline, você fez um chorando e o outro com a mão no nariz? A pessoa vai saber. Por quê? Porque meu filho André, ele realmente chorão. E meu filho Daniel, quem o conhece sabe, ele tem um narizinho um pouquinho mais chatinho.
Mas tudo tem um porquê, gente. Não pega, não catuca a dor do outro. Meu filho nasceu com 10% de respiração apenas, porque meu filho é de 6 meses. Meu filho não teve tempo dentro do forninho para formar. Se teu filho é saudável, glória a Deus, levanta a mão pro céu e agradeça a Deus. Graças a Deus meus filhos são saudáveis, mas eles têm sim algumas dificuldades, porque a mãe dele era portadora de uma doença na qual não conseguia levar uma gravidez adiante até os 9 meses, como é de se esperar. Mas eu ouvi essa frase e eu nunca pensei que isso fosse ecoar tão forte ao longo dos meus dias, ao longo dos anos, ao longo dos meses e dos anos, como eu falei. Mas hoje eu entendo por que meu filho chorava, por que ele não se dava com outras crianças, por que ele não se alimentava como outras crianças, por que ele tem o jeitinho dele diferenciado. Hoje eu sei, mas quem falou talvez não tenha conhecimento disso, ou até tenha. Eu sei o porquê de cada detalhe, mas eu te digo uma coisa, meus filhos são lindos, meus filhos são especiais, do jeitinho que eles são. Para mim eles são tudo e para Deus mais ainda. Mas hoje eu quero dizer que eu sou grata a Deus pela existência deles. E grata a André por ter me dado o título de mãe. No dia 30 de abril nascia, não só André, mas nascia uma mãe. Mãe essa que por muitas vezes teve que estar longe de casa porque precisava, mas que em meio a tudo isso decidiu jogar tudo pro ar e resolver cuidar de si e dos seus, porque viu que o que importa é a família, né? Assim, são os filhos, enfim. Mas hoje eu já prolonguei muito e o intuito desse vídeo era felicitar o André, né? Que é meu primogênito, meu menino milagre, o meu filho faz isso não, meu menino milagre, a criança que me intitulou de mãe, né? O menino em que me deu o título de mãe e por sua vez é um irmão maravilhoso, um filho, meu Deus, não tem nem o que falar. E é isso, gente. E a palavra eu queria dizer o seguinte, que antes de falar, não fala só porque vem a cabeça, não fala para ser engraçadinha, não fala para agradar pro povo, para o povo rir. Não, pensa antes, porque a vida é muito mais do que falação. A vida é feita de momentos e momentos que às vezes podem magoar outras pessoas. Então palavras precisam ser pensadas antes de ser faladas, para que não venha trazer cicatrizes nos outros, para que não venha trazer momentos doloridos nos outros. Então é isso. Hoje eu me tornaria mãe, e hoje com 37, quase 38, é isso mesmo, meninas. E hoje com 37, quase 38, sou mãe de 2 garotos lindos, maravilhosos, cheios de qualidade e cheio de amor, porque são os filhos mais carinhosos do mundo. Eles não como é que eu posso dizer? Não são crianças típicas, mas são as minhas crianças atípicas. É isso, um cheiro. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor a todos. E por mais amor, sempre por mais amor.